menciona são muito similares àquilo que é dito por Cristo lá no Sermão do Monte, tá? De modo que há uma aproximação das ideias de Tiago com aquilo que Cristo naturalmente apresentou. Há certas características que diferem a epístola de Tiago de outras epístolas no Novo Testamento. E aí nós podemos destacar algumas. Por exemplo, a ausência de notas pessoais. Isso é muito interessante. Porque quando você observa Paulo escrevendo, Paulo falando, ele vai até citar o nome dos indivíduos, não é assim? Ele vai citar os nomes dos indivíduos, vai citar locais, vai citar particularidades de grupos, tá? E isso você não encontrará na carta de Tiago. Tiago não menciona um contato anterior entre ele e os seus leitores, e você encontrará Paulo fazendo menção disso quando ele diz: olha, espero estar em breve novamente com vocês, né? E isso você não encontrará na carta de Tiago. Uma outra questão em relação à carta de Tiago é que você não encontrará Tiago falando exaustivamente da pessoa de Cristo, tá? A exemplo do que você encontra nas outras cartas, sobretudo as cartas escritas por Paulo, bem como também as cartas escritas por Pedro, por exemplo, tá? Um outro aspecto que você vai encontrar na carta de Tiago, isso é muito interessante, é a ausência de gentios na igreja. E por que razão os irmãos acham que isso acontece? Como que é a pergunta, pastor? Você não encontrará Tiago fazendo menção a gentios. Porque ainda eles não estavam... Ele está escrevendo para cristão já, né? Judeus ou cristãos. convertidos ou judeus. Certo. Isso é muito interessante e isso chama a nossa atenção. Quando você lê lá em Atos capítulo 15, o que ficou conhecido como Concílio de Jerusalém, você encontrará ali a liderança da igreja discutindo sobre aquele advento que era a entrada de gentios no meio da igreja, né? Então, o judeu que sempre teve uma postura seletiva, né? Então vamos lembrar o Antigo Testamento, onde tinha o pátio dos gentios, tá? Então o judeu que sempre teve uma postura seletiva, agora, né? Tem os judeus cristãos, eles fazem parte da igreja, mas os gentios começam também a ser alcançados pela graça, assim como os judeus. E aí, como fazer? Vai continuar dando um tratamento para os gentios, assim como ocorria no Antigo Testamento? Não é possível. E o Concílio de Jerusalém tratará a este respeito, porque nós cantamos desde sempre, né, na igreja um cântico que diz assim: o véu que separava, a luz que outrora apagada, Agora brilha e cada dia brilha mais. ou seja, antes existia lá a separação, o sacerdote, e apenas o sacerdote podia ir em determinado lugar, o povo não podia, etc. Agora vem Cristo, descrito pelo autor lá aos Hebreus como Cristo é o sumo sacerdote. Ele é o sacrifício e ao mesmo tempo o sacrificador. A distinção que antes existia, agora não existe mais. É interessante que quando você lê o livro lá de Atos, no capítulo 15, que discorre lá sobre essa questão da inclusão dos gentios na igreja, ficou certo, ficou acertado pela liderança da igreja, que os judeus estavam sendo alcançados pela graça, mas também os gentios, que agora não haveria mais distinção, mas que todos seriam um em Cristo Jesus. Mas
acredita-se que até este momento que Tiago escreve para estes irmãos, o concílio de Jerusalém não tinha acontecido. Então, por isso, Tiago não deteria tempo para falar a respeito dos gentios, mas falar apenas a respeito dos judeus convertidos. Aí nós podemos falar a respeito do cristianismo e judaísmo, de maneira que aqui Tiago ele não fará essa distinção, tipo nós e eles. Não, Tiago falará tão somente a respeito da igreja de Cristo. Qual o propósito da epístola, afinal de contas? Não é certo que nós afirmamos que tudo que nós fazemos na vida tem que ter um propósito, né? Alguém já disse que se você não sabe para onde vai, só em dar o primeiro passo você já está perdido. Então você precisa saber onde você quer chegar. Qual é, afinal de contas, o seu propósito? Pois bem, a mensagem de Tiago é que a fé, ela deve ser mostrada na vida prática da igreja. Ele ensina que fé não existe sem obras. Eu pergunto para você, existe uma contradição entre aquilo que Paulo ensina em relação àquilo que Tiago vem ensinando nessa carta? Aparentemente sim, né? Aparentemente, mas é natural que um convertido reflita em as obras. É interessante porque o próprio Calvino e Lutero tinham problemas com a carta, né? Pois é. Isso é interessante porque porque Lutero vai chegar no momento e vai descrever a carta de Tiago como carta de paia. Ou seja, oi? Refúgio. Pois é. Ele vai dizer que Tiago não tem utilidade, né? Justamente por conta disso, dessa visão, né? Essa aparente contradição, entre aquilo que Paulo diz lá em Efésios 2, né? A partir do verso 8, quando Paulo diz, mediante a graça, por meio da fé, sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí Tiago vem e diz assim, olha irmão, você tem fé? Aí você diz, claro, então mostra com as tuas obras. Para mim, se você não tiver obra para comprovar esta fé que você afirma até, não tem utilidade. Então, aparentemente, existe uma contradição entre esses dois autores. Entretanto, quando nós vamos avaliar e entender, na medida em que eles discorrem as suas teses, nós vamos concluindo que, na verdade, as ideias estão intrinsecamente ligadas. Que, ao contrário de serem contraditórias, elas se amarram, elas simplesmente se completam. Ora, meus queridos, meus nobres irmãos, muitas pessoas entendem mal Tiago dizendo que ele contraria o ensino de Paulo, que ele está ensinando um evangelho de obras para a salvação. Não é assim. Tiago não ensina obras para a salvação. Ele ensina obras com a salvação. Então você diz que crê, maravilha. Prova. Sabe por quê, amados? Porque corremos o sério risco de sermos meros intelectuais da fé. E o que seria? Você entende essa ideia de intelectual da fé? Só falar, né? Só sabe de boca, né? Só sabe, nem fala, só sabe. Pois é. Certa vez eu estava fazendo um trabalho em uma de nossas igrejas lá em Guarulhos. E, como eu sempre fiz, eu estava caminhando no bairro, no entorno da igreja, tá? E, de repente, eu fui apresentado a um senhor por um irmão que estava caminhando comigo. E aí o senhor olhou para mim e perguntou, quantas voltas foram dadas em Jericó? Eu falei, quantas?
Eu devolvi a pergunta, né? Aí ele... Dizem que foram 7, mas esse povo está errado. Ele saiu, e aí eu fiquei pensando, poxa, qual a utilidade deste conhecimento? Pois é. Existe hoje, em nossos dias, um movimento, sobretudo presente na vida dos jovens, chamado neocalvinismo. E é um pessoal que lê muito, sobretudo literatura reformada. Conhece os pregadores aí, né, conforme alguns costumam dizer, os pregadores top da reforma, né, se é que isso existe, né, eu acho que não, são simplesmente servos de Deus, tá? E conhece todos esses nomes, todo esse pessoal, etc., acompanha as pregações, alguns vão nas conferências que esses indivíduos pregam, leem muito, fazem bibliotecas com boas obras, mas aí eu pergunto, e daí? E daí? O que é que se faz com este conhecimento? O que é que se faz com este conhecimento? Porque quando você olha para a forma como Cristo mentoreou os apóstolos, você chegará à conclusão de que, na verdade, a pegada de agora não tem nada a ver com aquilo que foi encabeçado por Cristo. Porque observe que o ensinamento de Cristo foi teórico-prático, certo? Então, Cristo ensinava, né? E ele ia lá e exemplificava como era aquilo. Por exemplo, Cristo ensinou para os discípulos a importância da humildade. Aí ele vai lá e lava os pés, né? Isso é muito simples, né? É muito claro. Então, Cristo não simplesmente empoderou os apóstolos de conhecimento, lhes levou a mergulhar em profundas experiências, né? Para que eles simplesmente montassem lá um alto clero e pronto. Não, não. Vocês lembram, né? Por amor de Deus, ainda lembram da pregação de domingo, né? Ainda lembram? Então observe que Cristo preparou os apóstolos e num dado momento ele disse, agora é com vocês. Aí por isso que eles ficaram tristes, que ele disse, poxa, né? Já aconteceu de todos aqui são habilitados? Todos? Não, o Rafa não é nem a Bela. Tá, vocês chegarão lá. Vocês chegarão lá. Isso é muito interessante. Porque enquanto vocês estão sendo mentoreados, né? Enquanto tem alguém do lado dando todas as instruções, é muito confortável. Né? Vai só dizendo, passa a primeira, passa a segunda, vira aqui, vira acolá, presta atenção ali. É uma região de conforto. Ele tem um pedalzinho. Pois é, mas quando entrega para você a direção, certo? Naquele dia, tá? Que você está sendo testado e é você e você que lhe entrega a direção e diz, agora é com você, aí a coisa muda de figura. Eu reprovei 2 vezes. Pois é. E já dirigia. Por isso mesmo. Pois é, né? Talvez a autoconfiança, né? Então, isso é muito interessante, porque uma coisa é o aspecto teórico, e você pode saber muito e muito na teoria, mas na hora que te entrega e que você precisa pôr a mão na massa, aí a coisa muda de figura, tá? Porque é aí que você começa a aprender. Alguém já disse que se aprende fazendo, né? Alguém já disse que se o olhar aprendesse, gato seria cozinheiro, né? Porque, né? De tanto que olha ali, fica ali na cozinha, miau, miau, tá? Mas enfim, né? Então, queridos, é muitíssimo importante nós atentarmos para isso. Então, essa relação teoria e prática precisam ser questões que têm que caminhar juntos, porque a teoria é importante. Lógico que é. Porque alguém vai para a faculdade, né? Você precisa ser mentoreado, você precisa ser instruído por quem sabe, tá? Mas é interessante que sem o estágio você não pega lá o canudo, tá?
Porque você precisa ir lá para o batente da fábrica para saber como se efetiva, né, tudo aquilo que te foi passado de teoria, certo? Então, isso é muitíssimo interessante, tá? Às vezes, eu vejo crentes orgulhando-se de já terem lido a Bíblia tantas e tantas vezes. Tá, ótimo, que bênção que você já leu a Bíblia 10 vezes, 20 vezes. Que bom, mas isso é uma realidade na sua vida? Porque a gente orou hoje, né? Sobre tudo que a gente aprende e conhece, que o Senhor dá a graça de nós aprendermos, né? Que se não for para a glória dele, que o Senhor tire tudo isso de nós, porque para que serve se Deus te deu a palavra revelada, se não for para a glória dele, vai ser para a glória de homem? Pois é. De jeito nenhum. Por isso nós falamos, isso é muito interessante, que a Bíblia é para nós como regra de fé e prática. Por um lado, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus revelada a você, mas que esta palavra não deve servir apenas para te dar conhecimento, mas que ela precisa ser transportada para o teu cotidiano. E creia, você tem a oportunidade todos os dias e todos os instantes do teu dia para colocar isso em prática. E tem exemplos práticos, por exemplo, aquele troco que você recebe a mais é uma prova de fogo, tá? Conhece a tal da lei de Gerson, né? A lei da vantagem, né? O crente não pode se valer disso, né? Ele não pode se apossar daquilo que não é seu. Você tem a oportunidade de contar a mentirinha, certo? O que tem uma mentirinha? Mentira branca. Pois é. Ouse pegar uma banana já com fungos e colocar lá em sua fruteira. Deixe passar alguns dias e veja o que aquilo vai virar. Entendeu? Então não existe isso de mentirinha. Jesus fala expressamente que a mentira é do diabo, certo? João 8:44. O que é que diz lá? Vamos ler? João 8:44. João do Evangelho? Isso, Evangelho de João. O que diz aí? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso. Agora, vai para mim, para João, aí mesmo, João 4, versos 23 e 24. O que diz? Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Está errado? Isso, pode ir. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Certo. O diabo é o quê? O pai da mentira. Deus é o quê? Verdade. Percebe a distinção? Então, nós precisamos ter essas ideias muito claras na nossa mente, porque muitas vezes, professando crer na palavra, corremos o risco de ser pegos em mentira. Entendeu? E na medida em que você é pego em mentira, você perde o crédito para falar da verdade. Porque se tem uma coisa que é muito presente na vida e no ministério de Cristo, é a coerência. E nós não podemos ser incoerentes, certo?
Então, se você diz ser comprometido com a verdade, mostre isso na prática, né? Às vezes, os indivíduos, eles ficam arrogando para si um compromisso com Cristo, com a verdade, etc., mas infelizmente às vezes a vida não consegue muito justificar aquilo que se professa crer, tá? E aí eu volto a repetir as palavras, se não me faz memória, de Martin Luther King, quando ele diz, né, o que você faz falar tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Então, é preciso haver coerência para que nós tenhamos crédito para falar do Aí Evangelho. o mundo fala assim, se você for crente, né? Exatamente, né? Porque às vezes aí, o indivíduo ele quer falar de Cristo, mas a vida dele é mais suja que pau de galinheiro, né? Já viu pau de galinheiro? É assim mesmo, né? Então, não pode, não tem como, não dá, tá? Não dá, tá? O mundo ele é incoerente, mas da parte dos crentes ele não aceita incoerência. Você já parou para pensar nisso? Né? Talvez em algum momento da sua vida um descrente já falou assim: crente pode fazer isso, e crente pode falar assim, né? Ou seja, o mundo é incoerente, mas ele não aceita a incoerência da parte daquele que diz ter compromisso com Cristo. Que nem os petistas, né? Aí é outro. Eles são corruptos, mas não aceitam a corrupção. Isso. Pois é. E a incoerência, ela é simplesmente inaceitável, né? A incoerência é inaceitável quando isso parte da igreja, dos servos de Deus. Entendeu? Porque olharam para Cristo no propósito de condená-lo, e qual foi lá a declaração do soberano lá a respeito de Cristo? Não vejo... Entende como que é? Não tenho razão para condená-lo, né? Então, pensemos nisso. Aí talvez você diga assim, mas pastor Givaldo, você tá sendo muito ao pé da letra. Eu estou apresentando para você o ideal e você precisa esmurrar o seu corpo todos os dias para que você se pareça ao máximo com o seu Cristo. Tem uma obra intitulada Em Seus Passos, o que faria Jesus? E você precisa pensar sempre nisso. É seus passos ou meus passos? Agora esqueci. Em seus passos, né? Em seus passos, o que faria Jesus? E aí pense nisso. Jesus faria esse tipo de negócio, tá? Jesus trataria alguém desta maneira, né? E aí nós temos que entender aquelas palavras de Paulo quando ele diz assim: sede meus imitadores, ou seja, naquilo que eu imito a Cristo, olhem para mim e façam da mesma forma. Nós temos que pensar nisso, senão seremos incoerentes, discorreremos maravilhosamente sobre as Escrituras, escreveremos textos fantásticos na internet, tem cada textos maestrais na internet, né? Escritos por neocalvinistas. Mas e daí? E daí? Pergunta Paulo, né? E daí? Pergunta Tiago. Ok, até aqui? Está claro para os irmãos? Ok? Podemos caminhar mais um pouco. O que acontece afinal de contas? Quando você se achega a Cristo em fé, crendo que Ele é Senhor e Salvador, começa um processo. A Bíblia chama este processo de santificação. O Espírito Santo começa a trabalhar em você, produzindo seus frutos na sua vida, moldando-o conforme a imagem de Cristo. E isso é muitíssimo interessante, tá? A santificação é um processo, e a palavra sempre nos instruirá a respeito deste processo. Alguém certa vez disse o seguinte: seja paciente, Deus ainda não completou a sua obra em mim, certo? Seja paciente. E olhem aqui para os meus olhos azuis. Existem momentos na nossa vida em que simplesmente
a gente acha que não vale a pena e que não vai conseguir. Olhamos para o ideal que nos é apresentado pela palavra, olhamos para a sua vida, para a nossa vida e falamos, eu não vou dar conta. É melhor deixar isso quieto. Já tive a oportunidade de evangelizar algumas pessoas, de discipular essas pessoas, e quando eu chego a pessoa fala assim, olha pastor, vamos deixar quieto, não dou conta. Eu falo, por quê? Por isso, isso. Fala assim, rapaz, impressionante como a sua luta é a minha. Estava pensando nisso ontem. Mas eu pedi graça a Deus e eu acordei com um ponto de vista diferente, crendo piamente que vale a pena ser fiel ao Senhor. Vamos comigo? Vamos junto? Vamos junto, eu vou caminhar com você. Não, mas o senhor está perdendo tempo. Não estou não. Olha, foi o senhor que me mandou aqui. Vamos? Ah, vamos. E aí a gente vai. Aí chega na outra oportunidade, a pessoa está uma tocha viva. Fala assim, olha pastor aí, hein? Eita, como eu li a palavra essa semana. Preguei no trabalho. E aí assim a gente vai. Sabe? E assim a gente vai. E assim a gente vai caminhando. Isso é santificação. Tá? Isso é santificação. Já tive a oportunidade de conversar com pessoas com mais de 50 anos de caminhada cristã. Tá? Quantos anos seu avô esteve na igreja? Quase 60 anos. Tá? O avô dela morreu com 94? 96 anos. E eu gostava muito de conversar com ele. E aí eu falava assim, e aí? Não tem mais desejo de pecar, o coração? Tanto tempo na igreja, servindo ao Senhor. Ele falou, meu irmão, você que pensa, né? Quer dizer, não é assim. Então, enquanto nós, né, estivermos nesse corpo comprometido pelo pecado, nós teremos essa tendência natural para o erro. Eu queria lembrar de todas as formas de semana o nome de Sproul, né? E não lembrava, estava pensando, lembrei agora. Sproul, ele diz assim, que a nossa velha natureza é como um frango degolado. Se você já degolou um frango, você já foi do sítio, alguma coisa assim, né? Aí você vai lá e solta, né? E às vezes ele já está sem a cabeça, mas ele continua pulando, né? Como se ele estivesse vivo. Assim é a nossa velha natureza. Porque a palavra diz que já fomos tornados novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Amém. Lá em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz assim. Leia lá, vamos ler. 2 Coríntios 5,17. O que diz lá? 5:17. Isso. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que fizeram novas. Certo. Isso é muito interessante. Deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. Se a palavra diz, aliás, vou citar Paulo 2 vezes. Se este Paulo diz que fomos tornados novas criaturas em Cristo Jesus, por que em outro momento ele diz que esmurra o seu corpo todos os dias? Duas naturezas. Hã? Duas naturezas. Uma milita. Pois é. O bem que quero fazer, Não Esse não faz. faz. mas o mal que não quero fazer, Certamente vou fazer. pois é. Esse mesmo Sproul que eu citei há pouco, ele disse que nós constantemente lidamos com 3 inimigos. Ou seja, o mundo, o diabo com sua hostilidade, e Lutero dirá que o diabo, ele tenta besuntar os nossos pés com a graxa mais escorregadia que ele alcança. E a nossa carne, o nosso eu, o nosso coração. Então, muitas vezes, o nosso coração, todos os dias e todos os instantes, tenta nos puxar para aquilo que contraria aquilo que nós professamos.
Por isso que Paulo diz que esmurrava o seu corpo todos os dias. Porque ele tinha a convicção da sua fé em Cristo Jesus, sabia da vontade de Deus para a sua vida, mas a sua carne tendia constantemente a puxá-lo num sentido contrário à vontade de Deus. Mas aí, Lutero diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: você não pode impedir que um passarinho sobrevoe a sua cabeça. Mas pode impedir dele fazer ninho. Exatamente. Exatamente. Então, ainda que os pensamentos venham, eles vêm. O desejo vem, mas lembram o que foi que o Senhor falou para Caim? O teu desejo será sobre ti, mas cabe a ti dominá-lo. Certo? E aí, como dizia o saudoso reverendo Luiz Antônio, nós matamos um leão por dia. Hoje não pode mais falar isso, né? Os defensores dos animais não gostam. Mas tudo bem. É só uma metáfora, né? Então, meus nobres e amados irmãos, a isso nós podemos chamar de santificação. Santificação. E nós nos santificamos todos os dias. Há quem diga que o camelo é capaz de uma sentada só beber até 40 litros de água. E ele atravessa o deserto, tá? Sem a necessidade de se reabastecer. Pois é. Mas ele tem parece uma bolsa especial que lhe possibilita isso. Mas o crente pode simplesmente orar e dizer: já estou abastecido para a semana? Não temos essa bolsa do camelo. Pois é. Por isso são todos os dias. Então você ora e diz: Senhor, está começando um novo dia, me dá graça. Porque se o Senhor me der força, misericórdia. Me dá graça. Aí você vai. Aí chega lá no final do dia, você diz: bendito seja o Senhor. Ou senão você diz: Deus, misericórdia. Porque em um determinado momento eu dei uma resvalada, mas obrigado porque o Senhor me fez retomar. Eu te louvo por isso. E assim é a nossa caminhada cristã. Todos os dias, certo? Aí eu vou citar o reverendo Luiz, novamente, quando ele dizia o seguinte: trabalhar no almoço para comer na janta, né? Então não pode descuidar, não. Tem que ser ali, né, para Deus dar graça, para Deus dar suporte e nós caminharmos e sempre. O que os irmãos acham a este respeito? Um de cada vez. Queridos, vamos, nosso horário é até 8h30, é isso? Certo. Então vou só trabalhar uma questãozinha aqui rapidinho, e aí a gente já deixa para outra oportunidade, certo? Em Tiago, no versículo 1, ele começa se apresentando aqui, e aí é interessante que em relação à autoria, você deve lembrar-se do seguinte, que quantos Josés você conhece? Quantas Marias? Né? Poucos Givaldo, né? E aí o que acontece? Brincadeiras à parte, existem alguns nomes na Bíblia que serão mencionados, mas não necessariamente significam os mesmos indivíduos. Acontece isso, por exemplo, em relação a Judas, né? A Bíblia vai citar o nome Judas em contextos diferentes por pelo menos 5 vezes. E são indivíduos diferentes, tá? E assim vai acontecer também em relação a Tiago. E aí Tiago vai se apresentar como o quê? O verso 1? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Certo. E aí esse Tiago vai se apresentar, tá? E aí ele vai naturalmente fazer a apresentação da sua identidade, certo? Quanto aos destinatários, quem são os destinatários, conforme o verso 1 aí?
Certo. Isso é muito interessante. Quem eram esses indivíduos? Judeus que viviam distantes. Você, claro, deve lembrar-se que judeu é judeu onde quer que ele viva neste planeta Terra. Certo? Então você terá o judeu brasileiro, você terá o judeu americano, você terá o judeu argentino, né? Onde quer que ele esteja, certo? Ele será judeu e assim ele se apresentará. Então, Tiago escreve aqui aos irmãos da diáspora ou da dispersão, aos irmãos que estão distantes, de maneira que acredita-se que esta comunidade para quem Tiago escreveu aqui fosse uma comunidade predominantemente de judeus convertidos, tá? Sobretudo porque ele não trata a respeito dos gentios no meio da igreja e daí por diante, certo? E isso é muito interessante. A respeito de que Tiago tratará na carta? Vamos só mencionar rapidamente. Quanto tempinho mais nós podemos conversar aqui rapidinho sobre isso aqui? Me dê um tempinho aí. Eu não vi nem o horário que começou. Tá. Mas fica à vontade. Tá, vou só caminhar um pouquinho, tá? Até para também não ficar muito tarde. Vamos lá. Primeiro, sofrimento e perseguição. Então, Tiago escreverá para estes irmãos porque eles estão enfrentando sofrimento. Eles estão sendo perseguidos. E isso é muitíssimo interessante nós destacarmos. Quando você converteu, você sofreu algum tipo de pressão? Não. Não? Aleluia. Quando converteu? A conversão. Muita. Sim. Oh, Perdão. certo. Expulso da família, praticamente. Pois é. Isso... Aceita em que vivíamos, de tudo. Isso é muito interessante, porque eu conheci um indivíduo, se não falha a memória, o nome dele é Musa. Nós fizemos um curso junto, lá em Patrocínio, em Minas. E aí, lá ele estava se preparando para fazer missões, e o propósito dele era voltar para pregar o evangelho para a família que tentou matá-lo quando ele converteu ao cristianismo. Tá? Uma família predominantemente muçulmana. E aí quando ele converte, né, ele disse que teve que fugir para preservar a sua vida. Eu tenho um irmão, hoje ele é um diácono na IPC lá de Feira de Santana, na Bahia. Esse meu irmão é muito interessante porque nós trabalhávamos juntos na mesma empresa, nós morávamos na mesma casa, estudávamos à noite na mesma sala. Vocês são gêmeos? Não. E aí, estudávamos na mesma sala porque ele atrasou bastante na escola, e aí acabou que... Atrasou bastante. Acabou que nós formamos juntos, né? E eu ajudei, como eu queria muito... Eu também atrasei na escola, mas... para ir para o seminário eu precisava concluir o 2º grau. E eu estava na 7ª série e eu sabia que só ia conseguir ir para o seminário se eu concluísse. Mas eu estudei com a força de vontade e ele teve muitas vezes vontade de desistir, até pelo cansaço. Nós pedalávamos uma média de 12 quilômetros todos os dias para ir para o trabalho, né? E aí ele falava assim, não vou não. Aí eu sabia que ia ter prova, eu falei, não rapaz, vamos, eu te ajudo. Eu não vou conseguir. E aí a gente foi. Pois bem, então esse indivíduo, e ele era mais velho que eu, e ele me protegia, certo? Então ele estava sempre cuidando de mim, etc. E aí eu ouvi o evangelho. Aquele indivíduo olhava para mim e dizia assim, você quer enganar quem?
Você foi para a igreja para a polícia não te matar. Mas eu falava assim, poxa, eu sou trabalhador, trabalho na mesma empresa que ele, tenho também carteira assinada, como ele, né, etc. Praticamente, né, os mesmos ciclos, etc. Né, mas ele, olha, e foi, naquela perseguição, naquela coisa. Mas não é que em determinados momentos eu pensei em desistir? E aí, meus queridos, isso é muito interessante, né? E depois, para a honra e glória do Senhor, nós tivemos a oportunidade de testemunhar, né? E hoje ele é uma mão na roda na igreja, né? Uma pessoa muito comprometida, né? Que dirige congregações, tá? E Deus tem abençoado a vida dele, não congregações, né? Ele auxilia nas congregações. Aí o que acontece? Essa igreja estava sob pressão. Acredita-se que os próprios judeus eram aqueles que perseguiam aqueles que agora eram convertidos. Quando você olha Hebreus, você vai perceber que aquela igreja está sob intensa pressão. E aí, por conta disso, você vai encontrar o que lá em Hebreus 10, 25. Olha se faz sentido para você. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Certo. Por que ele faz essa exortação? O que era que estava acontecendo com aqueles indivíduos que estavam sendo pressionados? Alguns estavam desistindo. Por que você acha que ele citará a galeria da fé lá em Hebreus 11? Para incentivar essas pessoas a não desistirem. Pessoas sofreram. Pois é, irmãos que foram jogados lá na arena e devorados, etc. Foi cortado ao meio, etc. Quer dizer, ele está tentando incentivar a igreja para que a igreja suporte a pressão e continue firme na fé. É simples assim. Pois bem, vamos caminhar só mais um pouquinho aqui. Havia no meio da igreja partidarismo, ou seja, divisão de classes. Vocês acham que é ruim a divisão de classes na nossa sociedade? Sim. E o que dizer disso dentro da igreja? Vocês lembram que havia divisão de classes na igreja de Corinto? E Paulo vai denunciar isso? Quer dizer, havia divisão de classes na igreja. E Tiago diz que isso não glorifica o Senhor. E a divisão de classes era uma coisa tão terrível que um irmão catava o outro pelo braço e levava para o tribunal. E aí Tiago diz que isso não glorifica o Senhor. Pois bem, um outro problema, um terceiro problema que nós podemos citar é a falta de compromisso. Isso é muito interessante, porque isso é uma realidade também em nossos dias. Os indivíduos, às vezes, eles são engajados, muito engajados para suas realizações pessoais. Sim ou não? Então, o indivíduo é aquele que, por exemplo, trabalha duro durante o dia, à noite ele está arrebentado, ele está com sono, ele está cansado, mas ele quer passar naquele concurso, então ele coloca lá um balde de água fria, né? Coloca lá água fria dentro do balde, literalmente, e coloca os 2 pés dentro daquele balde e diz: eu não posso dormir, certo? Porque ele quer passar naquele concurso. E assim as pessoas se esmeram, se esforçam para suas realizações pessoais e materiais. Mas às vezes este mesmo compromisso não é empreendido em relação à obra do Senhor. Eu lembro que uma vez eu fiquei muito bravo, porque nós íamos fazer um trabalho e uma pessoa ficou encarregada de se preparar, né, para cuidar das crianças. A gente foi, depois de mais de meia hora esperando,
a gente resolveu ir embora. E acabou a coisa sendo feita no improviso. Aí, noutra oportunidade, encontrei a pessoa e falei, o que aconteceu? Ah, não deu pra ir não, tive que ir pro salão. Falei, como assim? Foi. Né? Então, isso é só um exemplo da falta de engajamento e da falta de compromisso que às vezes o indivíduo tem no serviço ao Senhor, na obra do Senhor e daí por diante. De modo que Tiago também trabalhará a respeito deste compromisso. Uma outra questão que Tiago trata é a respeito do orgulho. Os judeus, eles tinham uma herança cultural muito grande, certo? Observe, o berço dos profetas, lá no meio daquele povo o Senhor deu a sua lei, o Senhor manifestou-se de forma extraordinária, muitas vezes no meio daquele povo, dali saíram os apóstolos e daí por diante, quer dizer, um berço cultural riquíssimo. E aí, por conta disso, talvez aqueles indivíduos tivessem sido engolidos pela soberba. E aí Tiago trabalhará a respeito dessa questão, onde ele mostrará a importância de humilhar-se perante o Senhor. E aí você vai observar depois na carta que Tiago vai trabalhar a respeito da soberania de Deus. Porque os indivíduos precisam entender que Deus é soberano e que Ele está no controle. E nós somos simplesmente servos, instrumentos. Tiago começa a sua carta dizendo assim, Tiago, servo do Senhor. Servo, o termo servo aí é escravo. Escravo tem vontade própria? Não. Ele pode fazer a sua agenda? Não. Não, né? Então é assim que Tiago começa a sua carta, dizendo, eu sou servo, né? Na mesma pegada de Paulo, quando Paulo diz assim, porque o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. E daí por diante. Por fim, amados, Tiago tratará a respeito das brigas na igreja. Isso é muitíssimo interessante. Você já viu alguma comunidade que nunca enfrentou nenhum tipo de dificuldade? Não. Certo. Eu tenho, não sei se eu ainda tenho um amigo. A palavra aí, né? Hã? O senhor trocou Me ajude, palavra, por favor, corrija. Pode corrigir. Não. Pode. O senhor trocou, pôs um sinônimo aí, dificuldade. Ah, tá, sim, né? E aí o que acontece? Isso é muito interessante. Eu tenho um amigo, só que nós não nos vemos há muitos anos. Inclusive eu fui no casamento dele. E ele pertencia a uma comunidade e depois ele passou a pertencer a um grupo, que eu não vou mencionar o nome. E aí ele queria de todas as formas me levar lá para aquele grupo. Porque aquele grupo lá não considera ninguém além do grupo como sendo... Ah, é da congregação cristã? Não me diga. Aí, o que acontece? É você que falou. Né? Aí, o que acontece? Ele queria porque queria. Aí, eu falei assim, rapaz. Aí, num dado momento, ele falou assim, Givaldo, se você for lá na minha igreja, você não vai encontrar um errinho sequer. Bem a cara dele. Aí, eu peguei e disse assim, rapaz, não fala uma besteira dessa, não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu é pecador? Não. Aí ele disse, claro. Eu falei, mas então, você não faz parte do grupo, né? Se você é pecador e está no grupo, você comprometeu o grupo, né? Você já contaminou. Não, mas não tem nenhum errinho. Eu falei, rapaz. Aí chegou um determinado momento que eu falei assim, cara, eu gosto muito de você, né? E realmente nós éramos muito amigos, né? A gente... Acabou. Depois disso. Não, até que a gente continuou. Nós estudávamos juntos, e aí nós saíamos da aula, e aí a gente
ia para casa dele, a gente lia a Bíblia. A gente lia. E a gente também atrapalhava um ou outro na escola, que ficava falando de Bíblia lá no fundo. Aí, mas chega uma hora que a gente tomou um choque. O bom que você podia né? o bom que o senhor poderia ir pro seminário e ele não. Pois é. Aí, o que acontece? Aí eu falei assim, rapaz, vamos levar esse negócio a sério? Ele disse, a partir de agora a gente vai levar a sério. E realmente nós começamos a estudar, a gente se comprometeu, a gente só se encontrava depois, nos intervalos, depois da aula, né? Aí a gente conversava bastante, né? E era também alvo da chacota dos colegas, que ficava falando aleluia, irmão. Mas aí a gente pregava também na sala para todo mundo, até para os professores. E ele tá na né? seita ainda. Olha, Thaís, já faz muitos anos que eu não o vejo. Mas por certo que deve estar. Hã? Eu não sei. Eu sei que ele casou com uma moça de lá. Desse lugar aí, que eu não mencionei o nome de onde que é. Né? E aí, o que acontece? Aí, por que eu estou falando isso? Porque ele defendia a ideia de que o seu grupo não possuía erro nenhum. Né? E aí, é muito interessante porque tem um ditado popular que diz que onde há ferro... Há fogo. Onde há ferro, há ferrugem. Ferrugem. Né? Onde há ferro, há ferrugem. Onde há homem, há pecado. Entendeu? Então... Tá pior que o Chaves pra falar de... Pois é, né? Ditados. Por conta disso, meus nobres irmãos, por conta disso, as dificuldades, elas podem surgir. Mas assim, nós temos que lembrar daquilo que nos une. Aquilo que nos une deve ser maior e mais forte do que aquilo que nos separa. Mas lembram quando eu falei a respeito do coração? Lembra quando eu falei a respeito da luta do eu? É que às vezes a gente dá mais força ao eu. Eu lembro-me de um amigo, e somos amigos até hoje, mas num determinado momento nós nos rusgamos, somos amigos desde jovenzinhos, né? Tínhamos acabado de sair da adolescência, começou a nossa amizade, mas num determinado momento nós nos estranhamos. Mas é interessante que aquilo foi algo extraordinário, porque num determinado momento eu disse assim, isso vai acabar agora. Eu fui lá para nós nos acertarmos, e ele também estava vindo ao meu encontro. Aquilo foi extraordinário, né? E naquele momento a gente não falou nada, simplesmente se abraçou e chorou. E depois daquele momento de emoção ali, tá? Nós falamos o quanto nós estimávamos um ao outro, né? E a nossa amizade já vai para mais de 20 anos, tá? E o que acontece, meus nobres irmãos, meus queridos irmãos? Aquilo que nos une deve ser mais forte do que aquilo que nos separa, né? Quando você tem dificuldade em casa, né? Os meninos mais moços aí, quando você tem dificuldade em casa, com o pai e com a mãe, você simplesmente diz, me deserdei, você não é mais minha mãe, vou embora. Isso não existe. Não. Tá? Pode ficar ali no momento, depois vem a reflexão e as coisas se ajustam, certo? No trabalho, às vezes você engole sapo lá no trabalho, né? Às vezes até mesmo é culpado daquilo que não fez, tá? Você não simplesmente diz, eu me demito, nunca mais venho aqui, tá? Engole o sapo, vai, depois as coisas se ajustam, né? E às vezes o patrão nem reconhece que errou e que foi injusto, tá? Mas você fica ali porque você diz, eu preciso disso aqui, certo? Mas por que deveria ser diferente em relação à igreja? Mas às vezes em relação à igreja nós tomamos uma postura diferente, tá? Dizemos que amamos o mesmo Senhor, que somos direcionados pela mesma palavra, que vamos para o mesmo céu, mas muitas vezes nós nos recusamos a externar uma gota de humildade. Isso é muito interessante. Lá em Gálatas capítulo 5,
verso 22, diz o que lá? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Certo, muito bem, Tó, e demais. O termo essa palavra aí, Difícil de falar e difícil de fazer. longanimidade. O que é ser um longânimo? Algo muito longo. Paciente. Eu vou dizer, tardio. não é só paciência não, É Tó. mais do que É assim, o indivíduo veio e te ofendeu. Você vai aguardar quando o indivíduo que te ofendeu passar por um processo de profunda reflexão, voltar para você, dizer assim, olha, Tó, me perdoe pelo que fiz, pelas palavras ditas. Tó tem que estar pronto para dizer eu te perdoo. Isto é ser o longânimo. Sabe por quê? O Senhor é longânimo para conosco. A palavra assim nos ensina. Entendeu? Então, meus queridos, precisamos atentar para isso. Precisamos entender que é uma só fé. Como que é? Uma só comunhão. Somos um em Cristo Jesus. E precisamos entender que para sermos um corpo sadio, nós precisamos zelar um pelo outro. Dentro do corpo de Cristo, nós vamos encontrar indivíduos com as mais variadas posturas, certo? Nós vamos encontrar o legalista, certo? Nós vamos encontrar o indivíduo consagrado, nós vamos encontrar o indivíduo relaxado, nós vamos encontrar o indivíduo com dom de canto. Ele senta lá no cantinho da igreja e para ele tá bom, ele escuta a palavra, vai embora, né? esse daí foi E vai embora, Dom de canto. né? Senta lá no canto. né? E Eu só não entendi. É ele que quer ficar no canto? Ou as ele pessoas quer ficar no cantinho dele, Ah, tá? Então ele entra, escuta, participa ali e vai embora, né? Não quer nada. Tá ali, né? Tem indivíduos diversos dentro da igreja. E a igreja é um espaço democrático. E cada um serve a Deus nas suas especificações, nas suas características. Não tente jamais impor ao outro a sua maneira de ser. Não dá certo. Eu não posso impor para esse menino aqui a minha maneira de ser. O que eu posso fazer como um pai dele? Eu posso instruí-lo. Eu posso dizer assim, filho, faz dessa forma, não faz dessa forma. E eu vou corrigir quando eu perceber que ele está indo, entendeu? É o máximo que eu posso fazer. Mas eu não tenho poder para mudar a natureza dele. Certo? Já, como é o ditado, visto que já citei tantos, né? Mãe pare filho, mas não pare natureza. Aí vale para Gilda, né? Aí o que acontece? Isso é muito interessante, porque às vezes a coisa mela pela disposição que alguns têm de querer exigir que todos sejam do seu jeito. Não dá certo. Não dá certo. Não funciona. Certo? Então você precisa entender qual é o teu chamado. Claro, precisamos sempre vindicar a honra de Cristo. Não estou dizendo que o indivíduo pode estar na igreja de qualquer forma. Não estou dizendo isso. Certo? Tá? Mas o indivíduo não pode chegar e dizer assim, pastor Givaldo, passou um pastor aqui que ele cantava e tocava. Então o senhor tem também que tocar e cantar. Aí eu vou dizer assim, meu irmão, eu orei ao Senhor, e o Senhor me respondeu 3 vezes, minha graça te basta.
não dá, não funciona, amados. Não funciona, não dá certo. E por conta dessa intransigência, às vezes o ambiente acaba se tornando insuportável. Às vezes a situação fica insustentável, né? Então, me ame em Cristo Jesus, com as minhas fraquezas, tá? Existirão momentos em que eu precisarei ser carregado por você, né? Mas em outros momentos você vai dizer assim: ore por minha vida, porque eu preciso de você. Isso é igreja. Certa vez um indivíduo fazendo críticas sérias à igreja disse: na igreja só tem hipócrita. Ele falou para o pastor. E o pastor disse: sempre há vaga para mais um. Boa, essa eu vou usar. É importante nós entendermos que a igreja está num processo. E são todos os dias. A gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai ministrando a vida uns dos outros, vai perdoando. Certa vez, e vou concluir que já extrapolei, certa vez eu subi ao púlpito em um dos 11 campos por onde passei, e eu subi em lágrimas, literalmente, em lágrimas, no púlpito, abri a palavra, não lembro que texto eu li, mas eu lembro que eu falei sobre misericórdia, e disse: irmãos, eu não gostaria de fazer essa fala, mas vou fazer. Estou muito triste com a igreja. Estou triste por uma razão muito simples. Dá-me a impressão que a igreja quer ver pingar sangue. Porque por um menor deslize que alguém cometia, de qualquer natureza, e até no campo hipotético, na mente de alguém, já vinha alguém cobrando, dizendo: e aí, pastor, não vai levar para o conselho? Não vai disciplinar? O conselho não vai fazer nada? Mas aquilo foi crescendo, foi me oprimindo, foi me pressionando de tal forma, que chegou no momento em que eu disse: a função do conselho não é castigar. Os pastores são presbíteros e a função deles é pastorear o rebanho de Deus, é cuidar da igreja. E o próximo que me cobrar para eu disciplinar alguém vai ser disciplinado. Estamos combinados? Às vezes, nós esquecemos das palavras de Cristo quando ele diz assim: tira primeiro a trave que está em teu olho, e então verás claramente o cisco que está no olho do teu irmão. Às vezes nós queremos colocar o holofote no outro, porque aí tiramos a atenção de nós. Assim não funciona. Aí eu vou citar um ditado, os crentes até esqueceram desse ditado, né? Mas eu vou citar para relembrar, né? Trazer a sua memória, que diz assim, que quando você está apontando um dedo para o seu irmão, é 1 para Deus e 3 para você. Então tome muito cuidado. Que Deus nos dê graça e nos ajude para que venhamos a nos fortalecer a cada dia em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Alguma colocação? Alguma consideração sobre o que foi estudado?